A desigualdade em relação à mulher, o preconceito em relação à mulher, eram muitos, continuam sendo. As vaquinhas virtuais, novidade para as eleições deste ano, ainda geram muita discussão. Um dos principais desafios é encontrar o equilíbrio entre a nova modalidade de financiamento de campanhas e o combate às irregularidades. Os dias dos jogos da seleção brasileira não são feriado, por isso as empresas não são obrigadas a dar folga para os funcionários. Foi muito bom porque sentamos, ela ficou aqui no meu colo e nós conduzimos a audiência juntos. Ela presidiu a audiência muito bem, vai ser uma boa juíza. Olá, boa noite. Boa noite para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, concedeu liminar para suspender os efeitos de decisões da Justiça que proibiram a União de descontar os dias não trabalhados nos salários de auditores fiscais da Receita Federal que aderiram à greve da categoria. A ministra constatou que as decisões questionadas podem causar lesão à ordem e à economia públicas. O Sindifisco, em ação no STJ, pediu o reconhecimento da legalidade da greve porque a União teria praticado conduta ilícita ao deixar de regulamentar direitos definidos em lei. A ministra lembrou que o STF fixou tese de repercussão geral no sentido de que a administração pública deve descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, pois nesse período ocorre a suspensão do vínculo funcional, sendo permitida compensação em caso de acordo. A decisão da ministra suspende os efeitos da decisão até o trânsito em julgado da ação em curso que discute a legalidade da greve. O Ministério Público Federal promove hoje e amanhã a primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República. O encontro reúne em Brasília procuradoras do Brasil e de outros países. A conferência tem como objetivo discutir a carreira das mulheres no Ministério Público Federal e reúne também outras autoridades. O evento é dividido em 6 eixos temáticos que são discutidos em oficinas simultâneas, que abordam temas como ingresso, permanência na carreira, liderança, empoderamento, participação político-institucional, entre outros assuntos. Além da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participam também mulheres que lideram o Ministério Público de outros países. Nos reunimos aqui nessa primeira conferência para ouvir as mulheres de nossa instituição sobre o que as atrai para este serviço público, qual a visão que têm de seu próprio papel, quais os obstáculos e incentivos que encontram no exercício da profissão e como evoluem na carreira. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, participou da abertura do encontro das procuradoras e falou do preconceito e desigualdade sofridos pela mulher. A desigualdade em relação à mulher, o preconceito em relação à mulher, tão forte era e continua sendo, que o Constituinte viu por bem tornar isso expresso e não apenas deixar que a questão do gênero ficasse na expressão maior do princípio da igualdade. As desigualdades são muitas, os preconceitos são muitos, eram muitos, continuam sendo. Temos a oportunidade de discutir quais são as causas e principalmente quais são as consequências para a nossa geração, porque enquanto estamos vivos queremos ser felizes e toda forma de injustiça, e a desigualdade é uma injustiça muito grande. Sei que as desigualdades se mostram de várias formas, mas todas elas são apenas a expressão de uma sociedade que ainda não aprendeu a igualar e não a tratar apenas com a igualdade necessária. Que nós possamos viver sabendo que temos todos os seres humanos o direito de sermos tratados igualmente no que se refere à nossa dignidade humana, mas com a distinção própria que é a de cada ser humano, com a sua vocação, o seu talento, os seus limites, porque só assim, juntos, é que conseguiremos talvez fazer o que está no artigo 3º da nossa Constituição, transformar o objetivo ali posto de termos uma sociedade livre, justa e solidária.
O Ministério Público Federal em Mato Grosso e a Polícia Federal cumpriram hoje mandados da Justiça na Operação Porteira Aberta, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção ativa e passiva para emissão de certificados sanitários sem a devida fiscalização no abate de animais na empresa JBS Friboi. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na unidade da JBS em Barra do Garças por policiais federais acompanhados pelo procurador da República do caso. O mandado foi expedido pela subseção judiciária de Barra do Garças a pedido da Polícia Federal com a manifestação favorável do MPF. Superior Tribunal de Justiça reconhece o prazo de prescrição de 10 anos para a reparação de vale-pedágio. O vale-pedágio é um benefício obrigatório que deve ser pago para motoristas autônomos e transportadoras para evitar que o custo do pedágio seja embutido no valor do frete contratado. O não pagamento do benefício pode ser requerido junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e também junto à Justiça. Recentemente, o STJ julgou o recurso de uma distribuidora de medicamentos que questionava o prazo de 10 anos para pedido de reparação pelo não pagamento do vale-pedágio. A empresa alegou não ter contrato com a transportadora e pediu a aplicação do prazo prescricional de 3 anos. Em decisão monocrática, o ministro Marco Buzzi havia confirmado o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ratificou o prazo de 10 anos para ajuizamento de demanda em reparação civil em caso de descumprimento de obrigação contratual. Contra a decisão, a empresa levou o caso à 4ª turma do STJ. O relator, ministro Marco Buzzi, confirmou a relação contratual entre a distribuidora e a transportadora e afirmou ser correto o entendimento da Corte Estadual. A turma, por maioria, seguiu o voto do relator e foi mantido o prazo de 10 anos para pedido de reparação por não pagamento do benefício do vale-pedágio. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a multa de R$5 milhões aplicada à Telebrás e à Viasat por não entregarem o contrato firmado pelas duas para a operação do satélite brasileiro. A última decisão manteve a suspensão do acordo entre a Telebrás e a Viasat. As duas empresas foram obrigadas a entregar o contrato assinado pela Telebrás com a Viasat para que a empresa norte-americana operasse o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O documento entregue, no entanto, tinha partes cruciais do negócio omitidas por tarjas pretas. Agora, a Justiça acolheu o argumento da Telebrás e resolveu suspender a cobrança da multa até que o mérito da ação judicial fosse julgado. Mais de 800 pessoas, entre advogados, ministros e ex-ministros do TSE e do STF, participaram do 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O evento foi realizado durante 3 dias em Curitiba. O repórter Henrique Amaral tem mais informações. O último dia de congresso começou com o debate sobre autofinanciamento, financiamento coletivo e Caixa 2. As vaquinhas virtuais, novidade para as eleições deste ano, ainda geram muita discussão. Um dos principais desafios é encontrar o equilíbrio entre a nova modalidade de financiamento de campanhas e o combate às irregularidades. É um instituto nobre, mas a Justiça Eleitoral não pode ficar míope, e essa é a razão pela qual existe inclusive a limitação que foi estabelecida, para você ter um lastro, né? Você tem que ter a rastreabilidade daquilo que é doado. A cobertura completa do Congresso você acompanha no programa Conexão Eleitoral, produzido pelo TSE, da próxima semana. E no próximo bloco, com a estreia do Brasil na Copa no domingo e a previsão de jogos para a semana, fica a pergunta: tem folga ou não tem folga no trabalho? Um acordo entre patrões e empregados é possível. Horas não trabalhadas podem ser compensadas depois. A cada 10 minutos, uma pessoa com mais de 60 anos é agredida no Brasil. Um índice alarmante que revela que, apesar dos avanços conquistados pelo Estatuto do Idoso, de uma forma geral, esta população ainda é muito maltratada no país. Cabelos brancos, pele enrugada, sinais de que a idade já está avançada. O número de idosos no Brasil cresce todos os anos devido ao aumento da expectativa de vida da população, em especial os que têm acima de 80 anos. Hoje, para cada 2 pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima de 60. Além disso, segundo dados do IBGE, até 2050 a população de idosos no Brasil deve triplicar.
Mas os registros de maus-tratos também surpreendem. De 5% a 10% dos idosos sofrem algum tipo de violência. A cada 10 minutos, uma pessoa acima de 60 anos é agredida no país. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso para coibir abusos e todo tipo de violência contra pessoas acima de 60 anos. Apesar disso, só no ano passado, 33 mil denúncias foram contabilizadas em todo o país. Geralmente, o agressor está dentro de casa e muitos casos sequer chegam ao conhecimento da polícia. Em 2016, foram registrados 32.632 casos. Pesquisas feitas no Distrito Federal mostraram que em 60% das denúncias, os filhos são os agressores. 64% das vítimas são mulheres. A faixa etária mais atingida é aquela que vai dos 60 aos 69 anos. Negligência, violência psicológica e o abuso financeiro são as maiores reclamações. Érica Silva é assistente social em um abrigo que cuida de idosos. Ela acredita que o Estatuto do Idoso foi bem elaborado, mas falta fiscalização. Hoje em dia a gente tem a legislação, né, que resguarda a pessoa idosa, só que assim, de fato, ela não é aplicada. A Copa do Mundo na Rússia começou e aí as pessoas se preparam, se produzem, marcam encontro com os amigos para assistir aos jogos e torcer em grupo, né? Já é uma tradição, mas geralmente essas partidas caem bem na hora do trabalho, né, William? Pois é, Érica. E bem no horário comercial, né, gente? Muita gente conta com aquela dispensa da empresa no dia, ou pelo menos na hora do jogo, né? Mas as empresas não são obrigadas a dar folga. Tudo depende de um acordo entre patrões e empregados. Nesse espaço de coworking em Brasília, cerca de 25 empresas compartilham o ambiente. São advogados, arquitetos, designers, jornalistas. Juntos, trocam ideias e experiências. As pessoas hoje elas se unem bastante para elaborar projetos grandes, pequenos, complexos ou não. A ideia hoje, a cultura hoje é do colaborativo, né? Do pessoal se unir. Com o início da Copa, as empresas que funcionam aqui não vão encerrar o expediente. Mas na hora do jogo, a atenção vai estar voltada para a seleção brasileira. A ideia é sempre estar se reinventando e o espaço hoje a gente modernizou ele, né? A gente tematizou ele preparado para receber os jogos da Copa. Não só do Brasil, né? Mas claro que com uma linha ali para o Brasil. Natasha, gerente de uma das empresas, sabe que tempo é dinheiro. Por isso os negócios não podem parar. Mas a pausa para assistir os jogos vai ser muito bem-vinda. Acho importante a gente transmitir os jogos, porque aí os funcionários conseguem também, às vezes, participar e a gente fazer essa integração, já que aqui é um coworking, né? Então, as pessoas que estão aqui conosco, elas vão poder assistir os jogos e, ao mesmo tempo, interagir e não parar o seu trabalho. Os dias dos jogos da seleção brasileira não são feriado. Por isso, as empresas não são obrigadas a dar folga para os funcionários. Mas um acordo entre patrões e empregados é possível. Horas não trabalhadas podem ser compensadas depois. Ou ele simplesmente libera e reconhece aquelas horas como trabalhadas e faz o pagamento da remuneração daquelas horas ou daquele dia, ou mesmo daquele turno, ou então ele pode, mediante um acordo de compensação, fazer com que os trabalhadores reponham essas horas em que eles não trabalharam durante os jogos da Copa do Mundo, sobretudo nos Jogos do Brasil, para que depois eles trabalhem um pouco mais sem nenhum acréscimo de horas extras. O advogado lembra que a situação de quem trabalha em empresa pública e é regido pela CLT é diferente de quem é servidor público, que tem a contratação regulamentada pela Lei 8.112. No caso dos servidores públicos, o governo federal já decretou a jornada reduzida nos dias de jogos da seleção. Se a partida for pela manhã, o expediente retorna às 14 horas. E se o jogo for à tarde, a jornada será até às 13 horas. Da mesma forma, uma empresa privada, empresas públicas e sociedades de economia mista que também são seletistas. No caso de servidores públicos que são regidos pelo regime estatutário, ou seja, uma lei específica, seja no âmbito federal ou no âmbito distrital, aqui no Distrito Federal, aí já é diferente, porque aí depende de um ato do administrador que conceda essa folga ou mesmo depois haver essa recuperação. O Conselho Superior do Prêmio Novares se reuniu nesta sexta-feira pela primeira vez este ano para planejar as próximas etapas de análises de projetos em execução no país que promovem o aprimoramento da justiça. Anualmente, o prêmio identifica, prestigia e difunde iniciativas que colaboram com a modernização e o bom funcionamento do judiciário.
Na edição de 2018, a 15ª do prêmio, foram apresentadas mais de 1.000 práticas no período das inscrições entre março e abril. Desse total, 654 foram selecionadas para análise dos consultores. Até o próximo dia 23 de julho, os avaliadores vão compor relatórios sobre os projetos para indicar os finalistas que concorrerão ao prêmio a ser entregue no fim do ano. Serão 6 finalistas em cada uma das categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Superior Tribunal de Justiça lança manual prático de decisões penais. O trabalho é dirigido principalmente aos magistrados que atuam na área criminal. O Manual Prático de Decisões Penais foi organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e coordenado pelo ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz. A ideia de produzir a publicação surgiu após a análise de milhares de habeas corpus no tribunal, que apontavam vícios na decretação de prisões preventivas, na determinação de interceptações telefônicas ou na fixação da pena do sentenciado. O ministro Rogério Schietti Cruz espera que o manual seja uma ferramenta simples para os magistrados proferirem decisões criminais de acordo com a Constituição Federal. Com o volume de trabalho, nem sempre o juiz tem a possibilidade de se recordar de detalhes muito insignificantes, mas aparentemente insignificantes, mas que muitas vezes determinam a validade ou não daquele ato decisório. Então o manual é um manual prático, ele não tem doutrina, não tem questionamentos, não tem linguagem rebuscada, pelo contrário. É um manual com uma linguagem simples, direta, precisa e voltada exclusivamente a fornecer um checklist para que o juiz, no momento de decidir, consulte para saber se alguma coisa está faltando naquela decisão. O lançamento do manual contou com a presença de ministros do STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, e convidados. A obra, elaborada por 6 juízes, apresenta uma metodologia clara. Nós temos 9 decisões que são as mais comuns a um processo criminal, desde o seu nascedouro, né, até a sentença. Né? A própria sentença, o recebimento da denúncia, um decreto de prisão preventiva ou de prisão temporária, uma autorização para interceptação telefônica, outras medidas cautelares, busca e apreensão domiciliar, né? São pronúncia, né? São decisões que qualquer juiz criminal adota ao longo da persecução penal. Então, nós escolhemos essas, que são as principais, e evidentemente que nada impede que outras possam se somar aí em edições futuras. Nos próximos dias, a Infam vai enviar exemplares a todos os tribunais estaduais e federais, os quais ficarão responsáveis por distribuir o manual aos magistrados e servidores que atuam na área criminal. E no próximo bloco, uma cena inusitada na justiça. Um juiz preside a sessão com uma criança no colo. Foi muito bom porque sentamos, ela ficou aqui no meu colo e nós conduzimos a audiência juntos. Ela presidiu a audiência muito bem. Vai ser uma boa juíza. Comunique-se, o outro vale a pena. Esse foi o tema da 3ª conferência do ciclo de palestras do Supremo Tribunal Federal, Cidadão no Plural, apresentado pelo publicitário Nizam Anais. Criado para compartilhar pensamentos e ideias entre servidores do Conselho Nacional de Justiça e do STF, o evento teve a presença da presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia. Manter-se conectado com o mundo moderno, que muda constantemente. Comunicar-se através da conduta. Preservar a integridade dos valores e a solidez das instituições. Esses foram alguns dos pontos destacados pelo publicitário Nizam Anais na palestra Comunique-se, o outro vale a pena. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pela ministra Carmen Lúcia, que é um ícone do Brasil e de um Supremo tão importante para o país. Muito importante para o país. Muito. A gente tem que cuidar do Supremo, a gente tem que preservar o Supremo, a gente tem que deixar o Supremo ser o Supremo. As pessoas não podem querer customizar o Supremo e o Supremo vai decidir o que cada uma delas acha. Não, é ter a compreensão de que ele é um ícone da democracia. Essa foi a 3ª conferência do ciclo Cidadão no Plural. Palestras para compartilhar pensamentos e ideias
promovidas pelo Supremo Tribunal Federal. Para a ministra Carmen Lúcia, que participou do encontro, a busca pela melhoria contínua do indivíduo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo. O nosso primeiro compromisso é exatamente esse. Se a gente quiser melhorar a gente mesmo, pensando em que se for bom para a gente, é bom para o outro, e, portanto, vai ser bom para todo mundo, nós seremos bons cidadãos. E o Tribunal Superior do Trabalho promoveu hoje 2 audiências públicas para debater o pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade a agentes da Fundação Casa. Sindicatos e associações que representam agentes de apoio socioeducativo discutiram hoje à tarde no TST a concessão de adicionais de periculosidade em relação à exposição permanente de risco de sofrer violência física e de insalubridade, em razão do local da prestação de serviços. Os profissionais reivindicam que a Fundação Casa reconheça o direito e pague os benefícios. As audiências públicas vão ajudar os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais a julgar casos que tratam do assunto. E como o julgamento será dentro da sistemática de recursos repetitivos, o que ficar definido nesses julgamentos servirá de orientação para as demais decisões envolvendo o tema. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, enfatizou a importância de uniformizar o entendimento da Justiça do Trabalho sobre o assunto. Grande número de recursos sobre a mesma matéria, sobre a mesma questão, no caso aqui da Fundação Casa. Então, para evitar que muitos julguem diferentemente, o Tribunal Superior do Trabalho reúne alguns processos dessa natureza, estuda e se reúne para definir a tese que está sendo debatida em vários processos. Depois dessa audiência pública, nós teremos mesmo um quadro muito mais claro do que haveremos de enfrentar. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que hoje tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Quais são as últimas? Oi, Érica, boa noite para você, boa noite, William, boa noite para você que está em casa. A gente começa o giro falando que hoje à tarde o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a cassação de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a aplicação de uma lei local que institui regras para o ramo da construção civil. Na decisão, o ministro reforçou que não há ilegalidade na lei local e determinou ainda que o caso passe por uma nova análise do TJ de Santa Catarina. E na divisa entre Brasil e Bolívia, 3 homens foram presos com R$23 mil. Eles confessaram à polícia que iam usar o dinheiro para comprar drogas no país vizinho e depois revender aqui no Brasil. E no Mato Grosso, a justiça marcou para agosto o depoimento da falsa médica Iana Alvarenga e do marido dela, Antônio Rodrigues Neto. Eles são acusados de planejar a morte do prefeito da cidade de Conisa, Esvandir Mendes. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, mas a gente sempre reforça. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. É só digitar lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E antes de encerrar, uma cena um tanto inusitada, que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Um juiz acalmou a filha de uma das partes do processo e fez audiência com a criança no colo. A cena incomum aconteceu durante uma audiência na 25ª Vara do Trabalho de Salvador. Foi registrada por um advogado e viralizou nas redes sociais. Acredito que ela, por ter vindo do colo da mãe para o colo de alguém que ela não conhece, ela parou um pouco para saber o que é que estava acontecendo, buscar entender o panorama. Isso fez com que ela ficasse quietinha. Foi muito bom porque sentamos, ela ficou aqui no meu colo e nós conduzimos a audiência juntos. Ela presidiu a audiência muito bem. Vai ser uma boa juíza. O magistrado, com 26 anos na função, tem 4 filhos e uma netinha. Para ele, a repercussão foi uma surpresa. Sim, eu fiquei impressionado. Na verdade, não contava de jeito nenhum com isso. Eu esperava que alguém me mandasse uma foto, que a mãe guardasse a foto da criança e pronto.
não esperava essa repercussão toda. Um gesto comum, que as pessoas precisam compreender que o juiz é uma pessoa comum. Isso mesmo. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Tenha um bom fim de semana. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até segunda.